Oi, sou Rodrigo Busato, vice-prefeito de Canoas. Estamos aqui para mais uma conversa, hoje com o ex-vereador, secretário de Assistência Social e meu amigo Márcio Freitas. E aí, Márcio? Bom dia, Rodrigo. Para uma conversa, né? Conversar aqui sobre Canoas, sobre nossas ações, sobre nossas experiências já. Para quem não sabe, que eu acho muito difícil, mas o Márcio já foi o vereador mais votado da cidade, né, Márcio? Isso. E hoje faz um trabalho muito bom na assistência social, que nós vamos chegar lá também. Mas eu queria começar a nossa conversa aqui, lembrando que não tem como ser diferente, e tu estavas de vereador na época que deu a enchente em 2024, né, Márcio? O que passou na tua cabeça? Como é que foi para ti, pessoa, vereador, a experiência da enchente? Então, Rodrigo, todos nós sabemos que foi foi fatos que vão marcar, né, para a vida toda, né? Sim. Da vida das pessoas, para a história da cidade, tudo que aconteceu. E eu estava ali, né, como vereador. Nos primeiros momentos a ação foi de que, sempre baseado no que eu fiz, né, em ajudar as pessoas. E nesse momento ali, quando começou, se entregamos lá para conseguir barco, para salvar pessoas, salvar Sim. pets, né? Um cenário totalmente assim, que não sai da cabeça da gente até hoje, né? Por isso que eu sempre pergunto, que cada um tem uma visão, né, do que aconteceu nesse momento, né, cara? Não tem, até cair a ficha, né? Eu acho que o primeiro momento, assim, que teve aquele, né, o que eu faço agora, né? Isso. Né? Então, eu acho que as pessoas precisavam de pessoas que tivessem aquele momento, iniciativa, né? E a gente foi para dentro das águas, né, de barco, salvar vidas. Tem um momento muito especial que não sai da minha cabeça, foi na escola Davi Canabarro, onde eu encontrei ali cerca de 70 crianças que estavam no segundo andar da escola. Meu Deus. Né? E quando a gente foi salvar as crianças, a saída das escadas, as crianças tinham que passar por baixo das escadas, mergulhando na água, né, para chegar até no barco, né? Que loucura, né? Então foi assim um cenário que a gente encontrou assim de destruição, de tristeza. A gente só via isso em filme, né? Só. E veio acontecer com nós aqui. E estamos sofrendo as consequências até hoje, né? Mas antes de nós chegar nisso, tu falou ali, tu sempre teve, né, um perfil, e eu a primeira vez que a gente se conhece da política há muito tempo, né? Da vida aqui, mas primeira vez que eu tô num cargo eletivo, coisa que tu já teve essa experiência várias vezes, né? Tu sempre teve um perfil de atender desde vereador, né? Tu tinha um gabinete que acho que era umas 5 da manhã que tu... 5 da manhã. Que tu começava a atender, né? 5 da manhã. Essa experiência aí, tu pegava o pessoal saindo para trabalhar. Rodrigo, eu trabalhava em empresa privada. Por que tu escolheu 5 da manhã, só uma curiosidade? Porque era um horário bom, assim, de o pessoal começar a ir trabalhar? A curiosidade também era minha, Rodrigo. Quando eu saía de manhã para trabalhar na Usanão, trabalhar numa empresa de companhia de gás, né? E eu saía de bicicleta e acabava encontrando as pessoas, passando pelas pessoas nas paradas de ônibus 5 da manhã, né? E via as pessoas desassistidas, né? Uhum. Falo do trabalhador, da trabalhadora, claro. As pessoas que seguiam para ir para os hospitais para trabalhar de auxiliar ou para ficar com um parente dentro dos hospitais ali, ajudando. E eu dizia assim, nossa, quem é que atende essas pessoas? Né? Uhum. Quem é que dá auxílio? Né? Você sai para trabalhar às 5 da manhã e chega às 10 da noite, quando que eles vão encontrar o gestor deles? Exatamente. É isso que me passava na cabeça. E se tu pensar o que tu recebia de demanda lá, se passaram alguns anos, né? E hoje, como secretário, mudou muito os pedidos pós-enchente? Mudou muito a característica? Ou não, as pessoas continuam com as mesmas carências, os mesmos problemas, os desafios nossos continuam os mesmos ou aumentaram, na tua opinião? Mudou o perfil, né, Rodrigo? Após enchente, as pessoas hoje elas estão sendo de forma assim que perderam suas casas, né? Que perderam tudo que tinham. Pessoas ainda não conseguiram buscar a reconstrução da sua vida, da autoestima, ainda não conseguiram buscar. Então, todas as demandas que eram solicitadas mudou bastante. Outras pessoas pediam
uma iluminação na sua rua para tapar um buraco, né? E hoje as pessoas buscam alimentação, comida para ter na sua mesa, né? Ainda moram de favores com parentes, amigos, né? Então mudou muito o perfil desse pedido de demanda, né? Mas nós estamos ali justamente hoje ali, né, como secretária do município, essa oportunidade que eu ganhei, de estar atendendo, né, e levando a solução para todos, mesmo que o perfil tenha mudado muito, drasticamente na vida das pessoas. Mas o Márcio, né, para vocês, tem um perfil assim de... Conheço, nem vamos dizer há quanto tempo, mas acho que... Não revela a idade. 2006 ali, a gente trabalhava, né, acho que com o pai, né, também. Isso, foi, 2004. 2004. 2004. 2004, né? Então, aí vocês já vê o tempo, né? A minha mas esposa... tem um perfil de escutar, de saber escutar as pessoas, mas que a gente vê que isso, o lance de escutar, não é para quem tem essa missão e para quem gosta disso, né? A pessoa não, na minha opinião, não consegue fingir, né? Atuar de escutar. Tu tem que ter esse perfil. Eu gosto disso também, sabe? E na assistência social ali, no que eu presenciei, por exemplo, o assistência social está na área, como as pessoas gostam de ser ouvidas, de desabafar, né? A saúde mental das pessoas está muito abalada depois da gente. Acho que isso é uma mudança muito grande, né? As pessoas querem desabafar, não tem com quem pedir, e esse amparo tu faz muito bem ali com esse evento que cada 15 dias num sábado, né? Isso. A gente oferece ali vários serviços, né? Exatamente. Da assistência social, que eu gostaria que tu falasse um pouco, porque eu acho muito bom esse evento aí. Rodrigo, em 2004 eu tive a oportunidade de, então, conhecer, né, o teu pai, né? O Busato, né? Que era secretário do município. Planejamento urbano. Planejamento urbano, né? E eu tive a oportunidade de conhecer através, porque minha esposa trabalhava com ele. Então eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que também se dedicava muito, se dedica muito, né, em atender e ir até os problemas. E eu sempre observei isso, né, em todos, nas marcas boas da política, assim, de poder fazer igual, entendeu? E de poder aprimorar, de poder fazer um pouco melhor. Então isso foi me levando, né? E as dificuldades que eu vivi, sim, sabe, Rodrigo? As dificuldades que eu vivi com a minha família, com meus filhos, me levou nessa experiência, sabe, de ter essa empatia, de poder se aproximar das pessoas. E quando eu tive a oportunidade de ser vereador, né, que o povo canoense me deu essa oportunidade por 2 mandatos, né, de ser o mais votado da cidade, foi pelos trabalhos que a gente realizava. Ninguém é votado à toa, né? As pessoas às vezes não têm noção do quão difícil é receber um voto, né, Márcio? Nossa. Só quem vai para a urna sabe. Tem que ter muita credibilidade, trabalho e a confiança, né? Mas um gancho, pessoas, antes de nós entrarmos, já que tu falou nisso, tu te lembra, eu me lembro assim, perto desse, antes um pouquinho de 2004, né, porque eu acho que o pai entrou em 2000 ali no Ronquete de secretário, e em 2004 concorreu a vereador, mas eu me lembro, e tu muito mais, né, do início da regulação fundiária lá do Guajuviras. Eu lembro que a Contel, as pessoas não conseguiam... carros não entravam para ir na escola, as crianças passavam por umas tabuazinhas, assim, porque não tinha. E aí abriu toda aquela rua, o Brem também, ali, assim. Nancy Panceira. Pô, né? Aquilo ali foi nessa época aí, Nessa época eu era um líder comunitário, né? Eu ainda levava as reivindicações das pessoas ao conhecimento de vereadores, secretários. Então essa demanda foi, principalmente da Contel ali, onde as pessoas tinham lutado pela, né, seu pedaço de terra, né, para ter habitação. O teu pai foi muito presente ali. Eu lembro que ele ficava muito presente. A gente começou a abrir as ruas ali para levar dignidade, ambulância, segurança para aquelas famílias que estavam ali, né? São coisas que às vezes gerações de agora, algumas nem lembram, né? Exatamente. Passou o tempo, né? Hoje muitos já olham, já pegam com esgoto, com asfalto, né? Mas não sabe a história que foi vivida para chegar até ali, né? Exatamente. Então ali, tanto quanto o Caíque, né, a invasão do Banhado, que é conhecido, né, o Nancy Panceira, São José. Exato.
todas as ruas hoje que estão lá, né, asfaltadas, com todo o tratamento de rede de esgoto, passou pela mão, né, da Secretaria de Planejamento Urbano, que era o Busato, eu me lembro, né? de eu acompanhar, sabe? Bem novo, assim, eu lembro de ti. Foi ali que a gente começou a nossa amizade, né? Mais tempo ali. Verdade. Deus me deu essa oportunidade, né, Rodrigo, né? De hoje a gente estar junto, olhando para as pessoas, numa empatia, sabendo que as pessoas são os nossos patrões. Né? Exatamente. E agora sim, ó, no governo, vamos trazer para cá agora, para os dias atuais, né? O prefeito Ayrton tem um perfil, eu também, mas de dar liberdade para o secretário trabalhar. E nessa liberdade vem ideias, proatividades, dentro delas agora nós chegamos no assistência social está na área. Como é que surgiu para as pessoas saberem? Rodrigo, eu nasci no bairro Rio Branco, né? Lá na Avenida Mauá. E até os 10 anos, 11 anos de idade, eu era o responsável pela família, uma família de 12 irmãos, né? E eu já era vendedor de picolé, e eu passava por circos na época, vendo famílias reunidas, e eu tinha esse sonho um dia, sabe, de poder fazer algo pelas pessoas que pudesse aproximar os serviços públicos, né? De lá para cá, como vereador, eu fiz isso, né? Mas hoje aqui na gestão do Ayrton Souza e do Rodrigo Busato, né, do senhor, que dá essa oportunidade do secretário ser protagonista da história, entendeu? E isso nunca existiu na história de Canoas. Eu posso te confirmar, assim, te olhar, porque 8 anos de vereadores, eu não tinha visto o prefeito, o vice-prefeito dar esse protagonismo, sabe? Aos secretários de poder se aproximar, de poder trabalhar, de poder fazer da secretaria a vontade do prefeito, né? Que façam serviços públicos. Que a política não pode ser no ego, né? Ela tem que ser entrega, né? É verdade, é isso. Então, o que a gente atende ali, além disso que tu falou, né? Que tem ali para criançada, cama elástica, algodão doce, educação alimentar, mas tem também todos os benefícios ali, né? Que eu acho que é importante nós explicar para as pessoas, porque muita gente tem essa dúvida: como eu consigo meu benefício? Como é o aluguel social? Então, tantas dúvidas, né? E que nesse evento tu resolve muitas delas, né, Márcio? Então, o assistente social veio, né? Da criação da assistente social veio através das ideias e das demandas que as pessoas procuravam as secretarias, os CRAS, os CREAs. Eu disse, essas pessoas que trabalham, de que forma conseguem procurar o serviço público, né? Se nós vamos até as 17 horas, né? Então a ideia foi justamente de criar o assistente social está na área. Até foi um nome que, com muita humildade, eu copiei, né? Que quando se fazia ainda o tá na área, né? Saúde está na área, né? O saúde está na área, né? Então, eu acho que isso é muito presente, sabe, Rodrigo? Tá na área, tu tá ali, entendeu? Com os serviços públicos, fazendo com que as pessoas possam acessar as políticas públicas que o município oferece. E as pessoas que não têm condições, às vezes, hoje tem o passe livre, né? Mas às vezes não tem condições para pegar uma passagem ou tempo pelo trabalho. E também acontece se tu não leva até elas acabam não fazendo, né? Exatamente. Como era o caso do saúde, está na área, serviços de saúde, esse também, às vezes acaba que perde o benefício. Sim. E é um prejuízo enorme para aquela família, né? Enorme. Às vezes são benefícios, né, que vêm para ajudar a somar na família, mas que eles não tomam conhecimento, né, que muitas vezes de ter seu cadastro, o CAD único atualizado, né, que possam perder se não tiver, né, esses benefícios. Isso é importante as pessoas saberem, né? Tipo, não é, além de tu conseguir, tu pode perder, né, Márcio? Exatamente. Isso é importante nós frisar para que todo mundo saiba. Então, se tratar do CAD único, do Bolsa Família, né, do aluguel social, né, então isso traz, né, uma performance dentro das comunidades. A gente se aproxima muito das comunidades mais carentes. E para vocês saberem, tem toda a equipe lá orientando, né? Toda a equipe. Chega lá, o pessoal está atendendo, orientando. Então, ali é o lugar certo para quem tem dúvida, para quem tem alguma dificuldade de mexer em tecnologia, às vezes, de acessar um site, um celular, né? Muitas vezes as pessoas também nos questionam: mas por que, se hoje em dia tudo com celular? Tudo na vida daquela pessoa que está falando. Nossa mas vida o governo se olha para todos e muitos têm dificuldade
de acessar uma internet, de acessar uma tecnologia, e aí não pode ter esse prejuízo, né? E por isso o evento esse cai como uma luva Rodrigo, eu digo para assim essas pessoas, né? Para atender todo mundo. Eu Né? digo assim, porque se tu não tem o aval, né, da gestão pública, né, do comando do executivo, que tem esse olhar, né, de união, entendeu? De ter um mesmo direcionamento dos problemas das pessoas para nós resolvermos, entendeu? Isso não estaria acontecendo. Né? Essa foi a forma que a gente encontrou de levar esses atendimentos, esse auxílio às pessoas, né? Que hoje, Rodrigo, já passa de mais de 10 mil, Imagina. Né? 10 mil atendimentos que a gente já teve nas edições da Assistência na Área. Passou de 10 edições, né? Já, mais de 10 edições. E vida longa, né? E vida longa, porque isso é para quem precisa, né, Rodrigo? Isso aí. Uma das coisas que a gente se comprometeu no plano de governo, né? Eu e o Ayrton, tu também, são as moradias. E é uma coisa que nós já temos aí 3.400 já para mais garantidas, né? A gente se comprometeu com 6 mil, uma proposta bem ousada, né? E nós estamos bem avançados nisso, em construção aí de 400 apartamentos, já vai vir mais 1.500 casas também, que é um novo bairro, Nova Harmonia, no centro. Quero, Jacuí, né? No Rio Branco e Niterói, mas também o aluguel social, que tem avançado bastante no município, né, Márcio? Tem impactado muito na vida das pessoas o aluguel social, Rodrigo, porque são pessoas que, nos eventos climáticos de 2024, saíram de suas casas sem poder pegar nada, né? Então o aluguel social foi iniciado ali de uma forma que não tinha perfil, né? De renda per capita e tal, até nem teria tempo disso naquele momento, né? E ganharam 1 ano de aluguel social. Quando a gente assumiu, as pessoas já estavam ali, já nos seus últimos meses do aluguel social, né? Que foi só 12 meses. Então, quando eu conversei com o prefeito e contigo, justamente de a gente fazer uma prorrogação desse aluguel social. O pessoal estava muito preocupado com o fim do aluguel social, né? Exatamente. E aí veio a prorrogação. Era a sensação nas redes sociais, era o aluguel social, essa preocupação das pessoas, assim, para onde iriam, né? Então, quando eu levei ao conhecimento do senhor prefeito, nós começamos então a fazer um planejamento de que forma teríamos condições de orçamento, né, para manter 1.500 pessoas no aluguel social, né? E a forma foi de parceria com o governo do estado, com o município de Canoas, né, o prefeito abrindo, né, parte, né, dos valores para esse pagamento do aluguel social. Conseguimos outra parte com o governo do estado. Que é essa dificuldade financeira que as pessoas não sabem, depois de um pós-enchente, nós temos que ser ainda mais criativos, né, com parcerias. Né? E fizemos então, Rodrigo, ali um pente fino, né, no perfil das pessoas que já estavam no aluguel social. E nós se deparamos ali, desabilitamos mais de 600 famílias, né, justamente por ter uma renda per capita acima do que eram as regras do SUAS, né? Tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle. Então, está tirando de gente que precisa. Né? Exatamente. Hoje a gente está colocando pessoas que realmente estão nessa necessidade do preciso do aluguel social, que não tem para onde ir, que está vivendo com outras famílias, né? Até justamente que voltaram para suas casas com laudo inabitável, de voltar para suas casas e correndo o risco de vida morando naquelas casas. Exatamente. Tem todo esse cuidado que tem que ter, né? Então a gente fez, né, um levantamento, buscamos essas famílias, colocamos para o aluguel social. Hoje nós temos em torno aí já de 630 famílias que já foram habilitadas, né? Temos aí a visão de que vão chegar a 1.000. Que nós estamos gravando, né? Quando for ao ar, isso. Estamos gravando aqui nesse sábado, mas vai ao ar aí, de repente até aumentou daí depois. Mas eu vou te contar, Rodrigo, assim, ó, é uma felicidade quando tu vê uma mãe, né, solo, com 4, 5 filhos, que passou por violência doméstica, ter a mão da gestão pública. Sim. É muito impressionante, o meu vice-prefeito, é muito emocionante, porque as pessoas saem de uma condição de miséria para ir para uma casa que o município oferece para eles, entendeu? Exatamente. Isso é gratificante, entendeu? É impressionante, né? É impressionante.
E a cada uma que a gente vive é o que dá a motivação para nós seguir adiante, né? Exatamente. Porque se né? tu pensar só nos desafios, a gente se apavora, né? Mas a cada um que tu supera, a gente se motiva mais, né? Exatamente, né? E saber, Rodrigo, que o preparo que a gente teve foi de histórias, né? Como prefeito, como vice-prefeito, que viveram momentos difíceis das suas vidas, que essa empatia atende as pessoas, entendeu? Exatamente. É isso que nos deixa mais confortável. Nós não somos donos de ninguém. Nós que quisemos ser gestores públicos, nós né? só estamos, né? Nós queremos deixar um legado. Daqui a 3 anos a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar, olha, dei meu melhor, fiz meu melhor, tudo que eu podia fazer pelas pessoas a gente fez, né? E aí tu imagina, Rodrigo, o aluguel social, né? As mães indo com seus filhos para essas casas sem ter renda, né? Nós fornecendo ali a cesta básica, que hoje é paga 100% do caixa livre do município, né? Então, a gente fornecendo cesta básica, mas também a gente quer oferecer capacitação ao mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Porque aí tu tá dando uma perspectiva de futuro para aquela família, para aquela pessoa, para que ela saia dessa situação de precisar dessa ajuda para conseguir ter a sua dignidade e ela mesmo se qualificar, entrar no mercado de trabalho e que não precise mais do aluguel social daí, né? Então, Rodrigo, a gente teve a oportunidade de fazer parceria ali com a CUFA e com o governo do estado, do Emancipa Família Gaúcha, onde a gente deu oportunidade para mais de 600 pessoas em cursos de capacitação para ser dono do seu próprio negócio dentro de casa. Exato. Mães que não podem ser para trabalhar porque tem os filhos, né? Tem o filho com autismo, que não tem a oportunidade, né? De onde deixar seu filho de poder sair. Fizeram cursos, então, para ser dono do seu próprio negócio. Exatamente. Né? Abrimos ali 7 cursos, mais de 3.000 pessoas se inscreveram, classificamos ali 600 para iniciar os cursos, já terminaram os cursos, né? Já receberam o seu formando e também receberam uma bolsa, né? Com equipamentos. Quem fez gastronomia, exemplo, ganhou fogão, geladeira, micro-ondas, panelas, né? E um auxílio em R$ 1.500 para poder iniciar o seu próprio negócio dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente se comprometeu e é muito importante, porque dignifica a pessoa. A gente tem feito também nessas moradias que a gente falou, todo chamamento para mão de obra e de emprego, a prioridade é para canoense. Então, para ofertar o emprego, também aquelas empresas que foram atingidas pela enchente, que a gente tem créditos, né, desde para pequeno empresário, médio, que também é a pessoa que gera um emprego, exatamente, né? E mais este olhar aí de qualificação. Então, trazer a empresa, manter a empresa que está, gerar emprego e qualificar ele. E a preocupação nossa era também com os jovens, né, Rodrigo? Né? Pessoas de 14 a 17, a 20 anos, 21 anos, né? O que faríamos para eles, né? Então abrimos uma parceria com o CRJ, né? Que é o Centro de Referência da Juventude, e abrimos aí uma pesquisa nas escolas com os alunos, qual cursos que eles gostariam de fazer, não o que a gente quer dar, entendeu? Perfeito. Nós prepararmos o que eles desejam. E aí tivemos ali quase 50% das pessoas pedindo uma preparação para o Enem, né? Então legal. Nós trabalhamos junto com a CUFA, com o governo do estado, com o município, né? E agora abrimos as inscrições justamente para isso, para a preparação do curso do Enem, né, para oficinas, né, para jovens de 14 anos que vão poder fazer eletrônica, gastronomia, administração, tudo ali. Então nós abrimos já as inscrições e já chegou no limite. Para tu ver. Né? Já chegou no limite porque esses jovens queriam isso, entendeu? Sim. E essa é a oportunidade extrema que o município abre para eles hoje, né? Exatamente. Então, assim, acredito que agora, com esse encaminhamento, o jovem vai ter a oportunidade, né? A mãe e o pai também vão ter essa oportunidade de estar trabalhando, né? E provavelmente com essas rendas, eles deixam depois o aluguel social e vão seguir o seu destino, a sua vida, com as suas próprias pernas, né? Exatamente. Com sua própria qualificação. Que maravilha, né? Que maravilha. Transforma a vida da pessoa e da família. Eu digo que o município tem transformado vidas, né? E alegria, sorrisos, né? Porque as pessoas estavam desassistidas, cansadas, tristes, e hoje eles
estão buscando essa autoestima através de todas as políticas públicas que o município oferece, através da prefeitura. O tempo e o trabalho para gerar confiança, né? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, mas mudando de assunto, porque a gente falou da enchente. Cada chuva, nós estamos aí, primeiro ano de governo, né? Cada chuva é um pavor e um pânico no pessoal que foi atingido, mas também nesse outro lado também da cidade, onde não foi atingido, mas abrigou muita gente, danificou asfalto. E na primeira chuva que nós pegamos, né, e até hoje cada chuva é uma ação planejada que a gente tem que fazer, né, inclusive de comunicar para as pessoas não se apavorarem mais do que precisa, muitas vezes. Mas eu me lembro da primeira chuva que nós pegamos ali, até porque a gente ainda precisa, tem muitos desafios, né? Muitos. Tem serviços que não são só hidrojato para alagamento, nós vamos ter que trocar tubulação, tem que conseguir verba no estado, no governo federal. Isso não só Canoas, né? Todas as cidades vão precisar de ajuda financeira. Mas na primeira chuva, as pessoas lembram muito do serviço do hidrojato, né? Das máquinas, da rua, mas muitas vezes esquecem, menos as que usam, aquela ação muito rápida que tu montou dos albergues na primeira chuva para receber as famílias. Eu queria que tu contasse, porque eu visitei lá e uma coisa assim, em tempo recorde montado e organizado, né, Márcio? Rodrigo, ainda quando vereador, nessa primeira enchente, a gente não estava preparado, a gente viu muitas falhas justamente porque nunca se esperava que poderia acontecer isso aqui na nossa cidade, né? E eu fui presidente da Câmara em 2021, ali eu tinha feito a maior economia da história da cidade, foram mais de 16 milhões de reais que a gente fez de economia. E quando chegou no ano da enchente, a gente abriu mão, né, dos valores das emendas impositivas para a compra de cestas básicas. Foram todos os vereadores que abriram mão, né, das suas emendas para poder auxiliar as pessoas naquele momento. E quando começou 2025 e teve a programação, né, eu quero até fazer aqui um elogio à Defesa Civil da nossa cidade, que trabalhou, né, e teve, né, todo o norte de que as coisas iam acontecer, né, de que forma, tendo a previsão, né, meteorológica da cidade. A Defesa Civil ela tem que ser forte, foi um compromisso nosso também, né? Muito, que a gente viu muito acertado, Rodrigo. Quantas pessoas queriam ajudar e não sabiam como, né? Hoje a Defesa Civil está treinando voluntários, tudo, e foi fundamental nessa ação também, foi. Né, contigo, né? Quando começaram a passar, né, a previsão, né, de chuvas, né? Então nós já se reunimos e fizemos um trabalho de prevenção, né? Que pudesse, se caso acontecesse, as pessoas pudessem precisar de abrigos, né? Que pudessem precisar de um acolhimento, de que forma nós faria isso, né? Que não é só levar as pessoas para dentro de um ginásio, muito mais complexo. Muito mais, né? Um acolhimento humanizado tem que ser dado para as pessoas, uma comida de qualidade, entendeu? Além desse atendimento e dessa comida, também tem um outro lado que a gente viu na enchente, que teve problemas e tu conseguiu que não tivesse ali, que daí entra aquelas questões das regras, né, Márcio? A gente viu, porque também não tinha outra experiência, os abrigos da enchente dando problemas, né, de pessoas, às vezes homem com são mulher, perfis, com criança, são perfis diferentes. Tu teve esse olhar e essa sensibilidade ali e não teve esse tipo de problema. Não ou tivemos. Estava sempre perto, né? Eu fiquei impressionado com isso. Porque... Não tivemos, nós tivemos ali já desde o início ali mais de 500 camas, né? E beliches que colocamos à disposição dentro dos ginásios, formamos ali então a higiene das pessoas, chuveiro para todos, né? Cobertores, lençóis, espaço para mães solos, tivemos um espaço kids e também um espaço pet, né? Muitas pessoas levaram seus pets, pensamos em tudo, né? Então tudo deu certo justamente porque tivemos essa oportunidade, Rodrigo, né? De trabalhar junto com a Defesa Civil, junto com o gabinete do prefeito, né? Passando relatos a todo instante do que poderia acontecer, hora em hora. Isso nos trouxe uma segurança de poder trabalhar. E depois, eu lembro que tu me comentou também, a gente acompanhou lá, 10 horas, né,
10 horas, Era ao apagar das luzes. apagava as luzes, e quem não seguisse as regras, aí era encaminhado para outro local, né? Para que a ordem ali se mantesse, né? E tivemos um espaço todo, né? Um espaço todo de um outro ginásio que ficou todo montado, né? Com a mesma qualidade do que a gente montou no primeiro, vazio, né? Porque não houve necessidade de as pessoas chegarem até lá. Que nem esse extintor de incêndio, né? A gente não quer usar, mas tem que ter, né? Tem que ter. E foi muito bom porque as pessoas tinham horário para o café da manhã, para o almoço, para o café da tarde, para a janta, né? Tu viu quantos detalhes tem para organizar, né? E quando as pessoas olham de fora, parece que nem tu disse, não é só colocar as pessoas num abrigo, né? Não é. Uma convivência. Porque são famílias, né, Rodrigo? São famílias, são crianças, são pets. Não querem se separar, querem ficar juntos, né? Exatamente. E muitas vezes se confunde, né, o abrigo, né, com o albergue, né? Porque são pessoas, moradores em situação de rua, procuravam nós lá também. Né? E então a gente oferecia o albergue, né, conforme o perfil, porque lá também teríamos janta, estão oferecendo qualidade de lavar suas roupas, né? Vamos já para o albergue mesmo, porque estive visitando lá algumas vezes contigo e também as pessoas não sabem a organização que é o albergue, né? Saímos do abrigo, agora vamos para o albergue, então. E principalmente ali no inverno, né? Aquela possibilidade das pessoas, mesmo que não fiquem, né? Mas de lavar sua roupa, sair com a roupa quente. Imagina uma lavanderia, né? Que hoje é colocada à disposição para dar uma autoestima, né? Um incentivo a essas pessoas de poder retornar às suas famílias, né, Rodrigo? Exatamente. Porque a gente encontra as pessoas com trauma, né? De muitos sentidos das suas famílias, o fato que levou eles para ir para as ruas, entendeu? Hoje os nossos CRAS, nossos CRES, quando nós recebemos em janeiro, nós não tínhamos nem a equipe mínima para atender as pessoas. Hoje nós temos equipe, né, com assistente social, com psicólogo, que encaminha as pessoas para que nós possamos encaminhar eles a um tratamento, onde nós podemos encaminhar eles a uma capacitação ao mercado de trabalho, né? E o albergue hoje funciona assim em parceria com empresas privadas para dar oportunidade de emprego para cada um deles. O caso da CUFA também, que foi das máquinas ali, né? A CUFA, eu vou falar em respeito à CUFA. A CUFA é uma grande sacada nossa, né? Assim, de parceria, né? Veio, nos forneceu a lavanderia, né? Para poder colocar no albergue, para deixar à disposição da comunidade. Né? Agora nós vamos fazer a entrega, né, de 2 máquinas de lavar, 2 de secar ao bem-estar animal, né, para poder lavar os cobertores, as roupas dos pets. Então a CUFA veio para somar muito, né? Porque eles têm uma especialidade muito grande, né? Eu sou muito a favor dessas parcerias com a iniciativa privada, né? Tem casos e casos, mas olha a diferença que faz, né? Às vezes o público sozinho, ele é muito engessado, né, nas suas burocracias e tal. Essas parcerias vêm da ideia, né, do gestor que está na pasta. E o restaurante popular? Nossa! Muitos diziam que a gente ia fechar, né? Exatamente. Acabamos ampliando para o sábado e vamos ter mais um, né? E mais um. Tu sabe, Rodrigo, que quando nós iniciamos ali, que vocês me deram essa oportunidade, né, o restaurante popular ele já estava rumo fechado, né, no início de janeiro. E ainda falavam que a gente ia fechar, né? Nós fomos lá então para fazer uma reformulação na maneira que tratam as pessoas faziam fila e ficavam expostas no sol, na chuva, né? Era algo de mostrar às pessoas, né, como referência para dizer que faziam políticas públicas. E nosso entendimento, nós vimos que não era assim. As pessoas não têm que ser demonstradas, né, nos programas que tu faz, né? Sim. Então, não abria feriados, não abria aos sábados, né? Nós pegamos feriados aí de 5 dias, né? E a gente foi no sábado lá, cheio, né? As pessoas cheio, felizes, lotado, né? Aí o senhor imagina daí chegar lá e encontrar as pessoas 5 dias após, né? Comer aonde, né? Onde que eles foram buscar isso? Aí eles vão para a sinaleira, vão para os comércios, ficar pedindo, e aí a gente tem todo esse movimento que as pessoas ficam incomodadas com os seus clientes, né? Uhum. Então a ideia nossa foi justamente determinar, né? A determinação junto com o prefeito e com o senhor de nós poder abrir
nos feriados e nos sábados, Tu né? vê como, para as pessoas, a importância do restaurante popular de se ampliar. Não é somente pela comida, né? Que também, né? Com tudo nutricionista, tudo certinho ali, né? Mas também esse lado que tu disse, né? Que se não tem, eles vão procurar em outro lugar, Em né? outro lugar. Às vezes em lugares que atrapalhando às vezes o comércio, né? Isso é interessante as pessoas saberem todas as consequências que tem, né? E eu queria fazer um parênteses, Rodrigo. Pelo público que hoje participa do restaurante popular, mudou muito, viu? Hoje nós temos, a grande maioria são pessoas idosas, né, que perderam tudo, né, que estão reconstruindo a sua vida, e muitos que estão virando idosos moradores de rua, sabe? Estão indo para a rua catar papel, né, fazer uma reciclagem ali para ter condições de um dinheiro. Sim. E essa oferta que a gente faz do almoço no restaurante popular, que é gratuito, Rodrigo, uma comida de qualidade, como o senhor disse ali, tem nutricionista que está presente na hora, né, que faz a pesagem da marmita e também a qualidade da comida, né? Exatamente. Isso tudo é ofertado com amor e carinho, né? Não é simplesmente entregar para as pessoas. Exatamente, não. E é muito organizado lá, as pessoas entenderam, né? E gostam. Todas as vezes que a gente vai, o pessoal só fala bem, né? E um sistema que a gente criou foi o sistema de ficha, Rodrigo, justamente porque as pessoas ficavam expostas nas ruas, né? A gente, então, abre às 9 da manhã, agora o restaurante popular, as pessoas entram para dentro do restaurante, né? Ganham ficha, né? Garantida a sua alimentação, né? Com tranquilidade. E aí a ideia veio o quê? Muitas pessoas que a gente abordava ali, as pessoas eram do lado oeste da cidade, que vinham de lá do bairro Matias Velho, do bairro Rio Branco, São Luís, Mato Grande, né? Aproveitando o transporte público, que é gratuito, vindo até o restaurante popular, atravessando a cidade para vir aqui ter uma refeição. Então a ideia, quando eu conversei com o prefeito e com o senhor, se poderia nos dar a possibilidade, então, né, de nós abrir o segundo restaurante popular, né? No bairro Matias. No bairro Matias Velho. Para que os dois lados sejam atendidos, né? Exatamente. Hoje o prédio já reformado, já temos aí quase uma data aí já para a inauguração do segundo, né? E nós já temos uma ideia de atendimento que vai ser entre 300 e 500 pessoas por dia, né? Mas aproximou, inclusive, a alimentação. Isso tudo em 10 meses, né? Em 10 meses, estamos falando de 10 meses. E não é num primeiro ano que a gente resolve tudo, mas ainda mais depois de tudo que aconteceu, mas essa pasta que tu tá é uma pasta muito importante e que tenho certeza que as pessoas não sabem essa quantidade de serviços, só desses que nós conversamos aqui e muitos outros que tem, né? Mas no dia a dia ali, tá gostando da experiência? Então, né, eu tive aquela experiência, né, Rodrigo, de ser presidente da Câmara ali, né, e ter 20 vereadores, né, mais de 150 funcionários na Câmara ali, e aí eu tive uma experiência ali, né, de redução de gastos e tudo mais, tanto que a gente fez a maior economia da história ali, né. Mas se deparando aqui com a oportunidade de ser secretário do município, totalmente diferente. Muda. Totalmente diferente. Tu tem que ter uma visão ampla, né, da cidade toda, né, para atender todas as pessoas que estão em necessidade, de poder dizer para eles que a gente está ali para soluções dos problemas, de criar novos programas, assim como a gente tem a oportunidade de hoje ter o Rancho do Idoso, né, Rodrigo? Pois é. Hoje a gente entrega mais de 4.000 cestas básicas, né, na porta de casa, domiciliar. Por isso, né, a importância do pessoal ir, né, ou na secretaria ou no evento da assistência social está na área, para que tenha direito, para que entenda, né? Exatamente. Esses programas todos que tem, né? Exatamente. E Rodrigo, além das cestas básicas ainda, a secretaria apresenta para as pessoas uma entrega de serviços, entendeu? Sobre o Cade Único. Hoje, 50% da cidade passa pela assistência social, porque todas as políticas públicas precisam ter, né, o Cade Único em dia. Cadastro, né? Lá. Todo o cadastro. Se precisa levar o pet ali no bem-estar animal, tem que ter. Se precisa, para te ter as políticas públicas da educação, tem que ter o cadastro único das crianças. Então, 50% da cidade hoje já passa pelo assistente social. Exatamente. Imagina quanta gente, né? É bastante. Eu queria lembrar,
Nós estamos encerrando o nosso papo, mas eu queria lembrar, porque no inverno, principalmente, né, Márcio, deu bastante repercussão a ação da secretaria, mais especificamente também do secretário junto, de tu indo lá no frio, de noite, na madrugada, acolhendo e conversando com as pessoas. Como é que foi, como é que era a tua abordagem, o que tu falava, o que tu sentia, para que as pessoas saíssem do frio, fossem para o albergue, né? Ou muitos não queriam, e aí esse desafio, mas deu bastante repercussão positiva essa atuação. Rodrigo, eu digo nosso governo, né? Ele tem muita responsabilidade com a vida das pessoas, né? Desde o primeiro momento, sempre foi colocado, tanto pelo prefeito Ayrton, quanto pelo vice-prefeito Rodrigo Busato, né? De que nós estaríamos ali para fazer, né, uma história diferente, ter novas iniciativas. E tudo ter, né, esse poder de convencimento, né, com as pessoas que estavam deitadas 3, 4 da manhã, né? A 0 grau, né, de frio, as pessoas deitadas sem refeição, sem ter comido nada. E muitas vezes, em outros locais de outras cidades, acontece de o pessoal chega lá para simplesmente só expulsar a pessoa, e não esse acolhimento, né? Fatos inusitados de outra cidade, Rodrigo. Nós se deparamos aí com municípios que traziam moradores de rua de suas cidades e deixavam aqui em Canoas. Né? Porque as políticas públicas que a gente oferece hoje, que tem o albergue para poder ter né, uma noite tranquila, quentinha, de ter uma refeição, um café da manhã, chamava a atenção de outras cidades que não tinham a coragem, né, que teve aqui o prefeito e o vice-prefeito de criar essas políticas públicas. Então nós fomos ao encontro dessas pessoas de madrugada, encontramos pessoas 3, 4, 5 da manhã deitadas no frio, somente com um papelão por cima, né? E o convencimento tem que ser muito bom, porque lá tem regras, né? Não pode ter bebida alcoólica, não pode fazer uso de drogas, tem o regramento na hora da janta, na hora de dormir, na hora do café da manhã. Então, né, tomar banho, né? E nem todos querem, né? Nem todos querem, outros querem ficar nas praças, aí a gente tem um outro, né, momento de convencimento, né? De propor para eles um tratamento, condições, né, de eles poderem retornar para sua família, que muitos, Rodrigo, nem são da cidade. Exatamente. Né? São de outros estados e de outras cidades. Mas afetam aqui, né? Mas afetam aqui e a gente tem que... E como está na cidade, a gente acolhe, né? Mas a gente faz todo um preparo junto com o assistente social para ver se ele tem interesse de retornar à família. A gente conseguiu encaminhar muitos. Só para números, Rodrigo, em janeiro a gente tinha em média de 1.000 moradores de rua aqui na cidade. Hoje nós já temos 400, né? 400. Resultado dessas do ações, trabalho. Né? Então a gente conseguiu fazer que eles retornassem para a cidade, abordar junto com a guarda municipal. Que daí também tem aqueles outros casos que a gente tem que falar também, que não querem, que querem daí às vezes bagunçar também, né? Exato. Que aí também tem a parceria da segurança pública, da guarda ali, né? E além disso, a gente vê, Rodrigo, outros, né, em situação de foragidos que às vezes se infiltram. Que se infiltram para dormir na praça, entendeu? Na condição de foragido para ficar por ali, né? E as nossas abordagens já têm identificado pessoas que já passaram, que estavam nas praças por estupro, feminicídio e tudo mais, foram identificados, foram presos, né? Pela condição deles de estarem foragidos de outros estados. Então tu vê o preparo que tem que ter para fazer essa abordagem, né? Exatamente, porque né? São vários perfis, né? O do albergue, o de recuperar o ser humano, né? Com um tratamento para que volte para sua vida normal, que às vezes sozinho não vai conseguir, precisa dessa ajuda. E também a questão de segurança pública, né? Dessas que se infiltram. Então, muito, muito boa essa ação, né? E a campanha da Agasalha, enfim. E muito bom também a nossa conversa aqui, Márcio. Ah, né? Que maravilha. A ideia aqui é que a gente explique para as pessoas de uma forma mais descontraída o que está acontecendo na nossa cidade, como funciona, além do que elas vê. Porque às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue contar tudo. Exatamente. E principalmente os bastidores de como funciona cada programa, como é que é, tudo que a gente conversou aqui, né? Um olhar de quem está fazendo, né? Exatamente. Das coisas boas, mas também das dificuldades que nós temos que enfrentar e estamos enfrentando. Por isso que eu quero que
seja a primeira de várias conversas tuas aqui comigo, viu? Quero agradecer, Rodrigo, mas eu queria dizer, Rodrigo, sabe que quando eu olhava, né, eu ouvia falar no secretário, né, Busato da cidade, sabe? Um homem que tinha o poder de poder resolver a vida das pessoas, e eu conheci ele pessoalmente, ele foi na minha casa. E quando ele foi na minha casa, foi um momento meio conturbado para mim, sabe? Que ele chegou lá, não há humildade assim, sabe? Não, vamos tomar um café aí, Márcio, não sei o quê. E eu, poxa vida, não tem café, como é que eu vou dar para ele? E aí eu falei assim, secretário, olha só, eu tô sem café, né? Tô sem café e tô sem gás, daí vamos deixar o café para outra hora. Aí ele falou assim, mas isso então nós vamos resolver e vamos tomar o café igual. Eu quero te dizer isso porque isso é uma experiência na nossa vida, é um legado que a gente tem que levar sempre à frente, de como tem pessoas boas na cidade. Como tem, cara. E a gente precisa passar isso para tudo que a gente aprendeu, que a gente está vivendo para outras pessoas. Eu tenho muito orgulho do meu pai, da trajetória. Relutei muito, viu, para concorrer. O que me fez concorrer foi, casualmente, a enchente e tudo que a gente viu ali, que virou uma chave, porque eu sempre participei, mas não de forma a ir para a urna como meu pai sempre fez, né? Então, tu falou em legado, ele já tem um legado, eu quero deixar o meu, né? A gente tem ideias parecidas, outras diferentes, né? Eu sempre brinco, cada um tem um CPF, né? Mas eu tenho muito orgulho da história do meu pai e isso também aumenta a nossa responsabilidade, né? E obrigado por essas lembranças, assim, que a gente às vezes para falar das ações, mas acaba lembrando de histórias, né? É, importante. E quero agradecer, Rodrigo, essa experiência na Secretaria de Assistência, todos os serviços que a gente tem prestado, sempre foi, né, com a autorização, né, do prefeito, do vice-prefeito, o conhecimento, né, que vocês têm das causas que a gente tem trabalhado. Isso tem feito com que a cidade possa ter credibilidade na Secretaria de Assistência Social, nas políticas públicas criadas, né, pelo município de atendimento às famílias em vulnerabilidade social. Isso não se faz sozinho. Exatamente. Né? Então eu agradeço muito, eu vou continuar trabalhando, né? Ainda estou secretário, né? E enquanto eu estiver ali, eu vou estar trabalhando, né? Não tem hora, não tem dia para poder atender as pessoas, porque eu represento o senhor, represento o prefeito Ayrton nas ruas. Então é dessa forma que eu vejo vocês trabalhando todos os dias, né? Conversando com as pessoas, e eu quero levar isso comigo, entendeu? Para que as pessoas possam ter a certeza de que nós, além de ser mais jovens, né, ter iniciativas diferentes, né, presença diferente. Tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Não adianta. A gestão é importante, mas a presença, o diálogo, e isso é um perfil do Ayrton, é o teu perfil, é o meu, e que a gente vai continuar porque é da gente, né? Isso. Muito bom falar contigo. Obrigado, Rodrigo. Vai ter mais, hein? Vai ter mais.